E até nesse processo de diversão, de descanso, sabia que a gente pode usar óleo essencial? Você gosta de óleo essencial? Gente, eu amo de paixão. Agora, você sabe como aproveitar tudo que eles têm de bom? E olha, eles fazem bem mesmo. Para a falta de paciência, para melhorar a concentração e não para por aí. E quem vai nos contar mais é a nutricionista especialista em fitoterapia, a Mainá Valente, que está com a gente aqui hoje. Oi, Mainá. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. A gente está aqui com os óleos essenciais, um difusor. A maioria das pessoas usa muito o óleo essencial, né? Para deixar um perfuminho pela casa, mas eles vão muito além disso, não é? Usam sem saber, né? Exatamente. Isso vem desde os perfumes, os aromas de alguns produtos que a gente usa na casa, seja de limpeza ou inclusive aqueles aromatizadores, né? Que vem o vidrinho, aqueles pauzinhos de bambu. E é assim, inicialmente a escolha é pelo aroma que mais agrada e para deixar o ambiente mais cheiroso, vamos dizer assim. Mas ele ajuda muito na saúde emocional e até na física também. Exatamente. Os óleos, né, eles são compostos aromáticos extraídos das plantas. Então, plantas, né, e os alimentos. Então, hoje eles são extraídos da casca, da folha, do caule, de várias partes da casca, igual a gente está falando dos alimentos, né, da folhinha. Então, a gente extrai esses compostos e eles são muito voláteis. Então, o óleo, ele é a parte, né, mais difícil de ser extraída da planta e ela tem esse efeito terapêutico. Então, essas substâncias vão ter efeito sobre o nosso organismo. Quanto que se faz para fazer um óleo essencial? Quanto que eu preciso de casca de folha? Como é que é isso? Não, precisa-se realmente de uma quantidade enorme, muito grande, né, para se extrair uma porção pequena, vamos dizer assim. A Mainá preparou pra gente, ela que é uma estudiosa, especialista em fitoterapia, ela preparou pra gente material. Vou te pedir para você me acompanhar, pode ser? Daqui a pouquinho a gente volta pra cá, para que você possa entender os benefícios, as formas de usar o óleo essencial. E você separou 3 maneiras fáceis da gente usar. Isso. Porque hoje em dia a gente, sem saber, igual a gente comentou ali, a forma aromática, né? A gente já coloca no ambiente para sentir o cheirinho. Então, uma das maneiras de utilizar é sim a via aromática. Só que, por exemplo, quando eu quero usar para efeitos mais, vamos dizer, terapêuticos mesmo, eu posso, por exemplo, pingar na mão, esfregar o óleo e colocar a mãozinha assim no rosto para sentir esse cheiro. Ou ainda, usar em partes do corpo que eu vou manter esse cheiro. Aqui eu tô também hoje com um pingente. Ali, nesse pingente você pinga o óleo e também você vai manter esse cheirinho. Então essa é a via aromática. Tem como eu também utilizar na via tópica, tá? Lembrando que crianças e idosos de pele mais sensível, o óleo ele é muito concentrado, como a gente falou ali. Então a gente tem que diluir. Usar óleos carreadores, tem óleo de coco, tem óleo de amêndoa, tem óleo de jojoba, vários tipos de óleos, tá? E o uso tópico vai ser o uso exatamente no local onde eu quero aquele efeito terapêutico. Então, por exemplo, a gente tem algumas plantas que vão auxiliar com a cicatrização. Então, eu posso usar no local onde eu tenho a lesão, aquele machucado. Eu tenho, por exemplo, alguns óleos que vão ajudar com efeito analgésico, anti-inflamatório. Então, às vezes, uma tendinite, uma dor no ombro, eu pego aqueles óleos e vou massagear passando no local onde eu tenho a dor. Então, eu tenho uso tópico. E esse por ingestão, que é uma novidade, assim, né? A ingestão são alguns óleos que a gente usualmente já faz o consumo desses alimentos. Então, tem o óleo de limão, o óleo de canela, o óleo de gengibre, tá? Ele é extraído desses alimentos e esses alimentos são plantas. Que a gente pode usar na salada e tudo então mais. Eu posso acrescentar na salada, eu posso usar para fazer um bolo, eu posso usar no iogurte, eu posso usar num chá, num café. Esses dias uma paciente minha virou e falou assim, olha, eu gosto muito, depois que eu aprendi, né, para me ajudar a tirar o açúcar do café, eu coloco a canela. Então eu falei assim, olha, o óleo de canela? O óleo de canela. Ela pode usar o óleo de canela, ela pode usar a canela em pó, como ela também pode fazer misturando com um pauzinho de canela. O óleo ele vai ter uma concentração maior. Então, agora, tem diferença desse óleo que a gente usa no difusor para esse que a gente usa tópico? Pode ser o mesmo. Tá? O que nós temos que ficar atento hoje no mercado é que nós temos uma variedade muito grande. Então, hoje é muito fácil a gente confundir. Por quê? Porque às vezes a gente vai ver ali óleo essencial ou também vamos ver o nome só essência. A essência, às vezes ela usa o aroma, né, ou uma substância que tem um aroma semelhante ao óleo essencial e mais outros produtos químicos. O óleo essencial, ele é um único produto, uma única substância
pura e ele sim vai ter esses efeitos mais terapêuticos. Então é isso, óleo essencial e essência, cuidado na hora de comprar. Vamos passar para o próximo slide que ela preparou pra gente, isso. né? Aí tem muita gente que me pergunta assim, e aí, mas eu vou começar a usar, já vai ter efeito rápido, é imediato? Então assim, nós vemos hoje vários tipos de tratamento, tanto na linha natural quanto na linha, né, dos medicamentos, mas como que os óleos essenciais agem? Então, ao, né, inalar, então ao respirar aquele aroma, ou o uso tópico, eu vou ter uma ação muito rápida. Tá? Aqui acaba que repetir um pouquinho, né? Os usos, mas eu vou ter até ele cair na corrente sanguínea são segundos e até chegar na célula e ativar, né? Agir a nível do sistema nervoso central, questão de 10, 15, 20 minutos. Então, o que mais, um dos óleos que as pessoas mais assim, né, ficam espantadas de ver essa ação é o óleo de lavanda quando ele vai agir a nível do sono. Porque espera que vá fazer um uso alguns dias para que depois isso melhore a qualidade do sono. E geralmente é na mesma noite. Eu posso dizer isso de experiência própria. Estou usando o óleo de lavanda para dormir. Coloco ali no travesseiro, Mayná, é impressionante. Usar no lençol também é um uso aromático, porque você vai ficar sentindo o cheiro. Aquele... Ai, é muito bom. É um sono de qualidade, né? Com certeza. Deixa eu fazer uma pausa com a Mayná Garcia Valente, que é nutricionista especialista em fitoterapeuta, que está com a gente aqui explicando os usos. Daqui a pouquinho, quais óleos indicados para cada probleminha, tá bom? E hoje a gente está falando sobre óleos essenciais, como é bom. Eu falei para vocês que eu uso de lavanda para dormir. Né? E agora a gente vai saber com a Mayná Garcia Valente, que é nutricionista especialista em fitoterapia, sabe tudo de óleos essenciais, e a gente traz agora quais os óleos para cada caso, né? Alecrim. O alecrim é um óleo, assim, bastante versátil. Nós temos ele para uso desde a questão, né? Concentração, foco, memória. Então, ele ajuda muito. Pessoas que estão estudando para um vestibular, para um concurso, fase da vida que a gente requer mais estudo ou escrever para um mestrado, vamos dizer assim. Então, ele ajuda bastante. O uso dele, você pode fazer um uso tópico na região do rosto ou até mesmo aquele método de sentir o cheirinho ou colocar num difusor. A sala de estudos, a sala ali que você vai trabalhar, você coloca um difusor e fica sentindo o cheirinho dele. Ele auxilia também na questão da digestão. Então, às vezes é muito, né? Na época das nossas avós, tá ruim de digestão, então faz um chá de alecrim. A gente vai falar posteriormente do hortelã-pimenta também com essa função. Ajuda na função respiratória, então, conforme eu falei, foco e atenção. E ele tem um efeito aqui muito interessante, que acaba sendo também estético, mas tem situações que já são, né, patológicas, que é promover a saúde capilar. Então, em situações de queda de cabelo, cabelo mais quebradiço, sem força, então a gente pode usar no shampoo ou diluir ele no óleo carreador e passar aqui no couro cabeludo, massageando. O que é óleo carreador? Óleo carreador são óleo de coco, óleo de abacate, o óleo de jojoba. São óleos que vão carregar os óleos essenciais, promovendo o uso deles. Isso, legal. Tá? E ajuda também, aqui ó, é repelente de piolhos e de insetos, então para tratamento de piolho, agora as crianças, né? Na escola, algumas fases da vida a gente também pode usar. E ajuda a reduzir a tensão e a fadiga. E esse eu posso usar também... Aromático, tópico e ingerido, né? O alecrim. Então vai fazer um peixe, fica muito gostoso usar o óleo de alecrim. Nossa, alecrim até no omelete, você sabe o que eu faço? Fica gostoso, fica gostoso. Enquanto as perguntas chegam aqui, olha, deixa eu passar para o próximo, né? Isso. Bergamota. Bergamota o que é? A gente está vendo aqui a mexerica. Isso, é muito semelhante à mexerica. É parecido com a mexerica. Parecido com a mexerica, tá? Ele auxilia, então, o sistema linfático, a questão celulite, retenção de líquido, tá? Ele tem uma ação antisséptica, cicatrizante, pele mista e oleosa, então ele traz esse equilíbrio da oleosidade da pele, então também pode ser usado, né, em cremes, então a gente também pode, quando a gente fala em uso tópico, eu também posso diluir em alguns cremes, tá? Quando a gente vai falar de alguns óleos, principalmente no uso estético, para diminuir, igual tá aqui também, a celulite, eu posso pegar, fazer uma diluição nos meus cremes e fazer um uso diário para auxiliar. Lembrando que qualquer óleo, ele não é um milagre, ele não tem um efeito isolado. Ele sempre vai estar associado à mudança de hábitos, então alimentares, estilo de vida, e em situações mais crônicas, né, mais graves. Se eu precisar usar um medicamento, eu vou usar também, mas aí eu tenho um efeito
de todos. Quantas gotinhas, por exemplo, no creme para fazer massagem? Então, a gente tem concentrações que a gente fala, usa o termo percentual, né? Então, eu posso usar de 5 a 10%. Então, vai depender do volume do creme. Então, eu tenho, por exemplo, um 100 ml, um creme de 100 ml, eu quero usar a 10%, vai dar uma média aí de 25, 27 gotas, tá? Porque 1 ml são 20 gotas. Aí a gente faz as contas em percentual, vê quantos ml e converte em gotas. E uma ação muito interessante dele, antidepressivo. Então, ele é um dos óleos também, assim, não o carro-chefe, mas um dos óleos muito bons para se usar com a ansiedade. E nós hoje quase todos somos ansiosos. Todos nós estamos ansiosos, Isso, né? Então é um óleo muito interessante para sentir o cheirinho em situações que te deixam mais ansiosa. Por isso que indiretamente ele também auxilia com a perda de peso. Porque a questão do peso está muito vinculada às emoções. Eu posso fazer isso, por exemplo, faço de manhã, estou me sentindo um pouquinho ansiosa, faço de manhã, vou repetindo isso ao longo do dia, sem problema? Situações que te deixam ansiosa, você pode repetir. Antes da gente passar para os próximos óleos, deixa eu trazer aqui, olha, tem um amigo nosso que dorme 3 horas por noite. E falaram que laranja e alface, que essa combinação é boa. É a Lalita, lá do bairro Glória. Óleo de laranja. O óleo de laranja, sim, ele vai ser bastante interessante porque ele acaba equilibrando também as emoções, ele trabalha a questão do humor, então vão auxiliar. O que eu falo é o seguinte, a gente falou aqui do óleo da lavanda, mas existe muito uma sinergia das plantas, eu posso associar as plantas, os alimentos, lembrando que o que a gente falou aqui dos óleos? A concentração dele é maior e eu preciso de muito alimento para extrair uma quantidade pequena do óleo. Então, por exemplo, uma única unidade de laranja vai me dar uma quantidade muito pequenininha e ainda eu te falo que provavelmente nem vai te dar tanto óleo, porque o óleo dos cítricos é extraído da casca e a gente não come a casca, tá? Então, assim, lembrar que eu posso sim trazer os alimentos, e a gente tem vários outros, a gente tem a cereja que também ajuda com o sono por causa da melatonina, a uva, aí vem o vinho ou o suco de uva, tá? Mas os óleos, eles vão auxiliar, eles vão ajudar a trabalhar também o efeito do alimento. Faz essa dica que ela falou do óleo de lavanda, Lalita, você vai gostar. Deixa eu trazer mais uma pergunta. A Nalva usa capim santo para massagem relaxante e para enxaqueca. Tem óleo de capim santo? Tem. Capim santo, capim cidreira, né? É o mesmo óleo. Ajuda demais. Ele é um óleo relaxante. Ele também ajuda nessa retenção de líquido, sim. Tá? Muito bem. Vamos para o próximo aqui? Melaleuca, famosíssima melaleuca. Tem muita gente que às vezes eu falo melaleuca, eu falo, às vezes a gente lembra o nome em inglês, que é o tea tree. Tá? É o óleo de melaleuca. Então, ele auxilia também cortes e feridas, vírus, bactérias e diarreias. Então, vamos pensar agora na época que nós estamos aí, principalmente crianças, né? Trocando vírus e as viroses. Então, vai auxiliar. Cancros e aftas. Inclusive, essa semana eu estava com a afta na língua. Eu peguei o óleo de melaleuca, eu virei o vidrinho, né? Gotejador. E coloquei na afta. E aí? Na hora a gente não sente tanto, mas depois parece que vai anestesiando e vai passando aquele desconforto. Cicatrização, ela demora um pouquinho mais. Mas ele tira aquele desconforto do doído, do ardido, é uma mistura, né? De sintomas da afta. Pé de atleta e cândida, porque o efeito anti-inflamatório. Ela tem um efeito anti-inflamatório. Dor de garganta e amidalite, então fazer gargarejos ou até passar no local aqui fazendo massagens, tá? Para dor de garganta, inflamação, também muito interessante. O óleo de limão, tá? Então fazer associação, uma gota de um, uma gota do outro, massageia e passa no local massageando, tá? Caspa, sarna e piolho também, lembrando que o alecrim junto com ela, então vai ser interessante. Após um susto, um trauma, tá? Aí vem trabalhando também as emoções. Acne, conjuntivite, infecção por estafilococo, bronquite e resfriado. Tem uma situação muito interessante, eu tenho um menininho de quase 2 anos. Caetano. E tem a época do ano que eu ouço muito nas mães deles, e agora o nariz escorrendo, muita produção de catarro. Então, por esse efeito anti-inflamatório, ela age muito diminuindo a produção de secreções. O que eu fiz? Teve 2 noites que ele acordou com o nariz produzindo muito catarro. Eu pinguei como a lavanda, eu pinguei uma gotinha no lençol do berço. No outro dia, ele não tinha catarro no nariz. Eu assustei a ponto de, a gente, por mais que fale que é um efeito mais imediato, mas eu pensei assim, gente, meu marido acordou antes e limpou o nariz dele. Né? Não, foi o efeito da melaleuca. Tá vendo? Então, é a riqueza dos óleos essenciais. Vou fazer uma pausa com a Mainá aqui. E estão chegando perguntas para ela e já a gente volta com você aqui no Manhã Total. Não sai daí não, hein?
Oh, prosa boa, a gente está falando de óleos extraídos de folhas, flores e caules e que perfumam a vida e que nos ajudam também. São os óleos essenciais. Eu estou recebendo a Mayná Garcia Valente, que é nutricionista e especialista em fitoterapeuta. Antes da gente passar para o próximo material, deixa eu trazer algumas perguntas. Tranquilo. Óleo essencial para bichinho. Uma amiga nossa quer saber para gato. Nós podemos usar em todos os animais. Lembrando, eu acho interessante nos animais a gente usar nas concentrações semelhantes às crianças, diluído, ou trabalhar a aromatização. Deixar é bastante interessante, exatamente. Num ambiente que ele fica, põe também ali onde ele dorme. Isso. Tá? É bastante interessante, porque alguns vão ficar agitados, dependendo se for pensar em uso tópico. Deixa eu trazer um outro material que a Mayná trouxe pra gente. Óleo para dor nas pernas. Tem. Os óleos que são mais relaxantes, mais calmantes. Se a dor for aquela dor de cansaço, vamos pensar nos anti-inflamatórios. Então, trabalhar a melaleuca, a lavanda, faz aí, pinga as gotinhas, distribui, ou põe até nos cremes e faz uma massagem relaxante. Ai, que delícia. Pode colocar pra gente a aromaterapia para as emoções, quer dizer, os óleos aqui para situações tão comuns no dia a dia. Isso, a gente tem muitos óleos para os principais sintomas que a gente vê aí relacionado às emoções. E hoje a gente vê, não só eu como nutricionista no peso, mas em várias situações da vida que um desequilíbrio nas emoções vai nos atrapalhar e tem ocorrido muito isso. Então, controlar ansiedade, medo, irritabilidade, tristeza, raiva, estresse, né? Que hoje tudo parece que nos estressa, depressão, insegurança, vários. Aqui a gente vai ver bem a bergamota, lavanda, o cedro, que é um óleo interessante. Aqui no medo a gente tem também erva doce, tá? Hortelã, irritabilidade. Então nós vamos pensar nos mais que acalmam mais, manjerona, o cipreste. O cipreste também é muito interessante para trabalhar vias circulatórias. Então, na perna cansada, nas varizes, massageando. Tristeza, os cítricos, eles melhoram muito humor, alegria. A gente tem essa relação. Então, limão, tangerina, laranja, o alecrim. Raiva, então a gente também usa os cítricos e alguns óleos como o patchouli, o ylang-ylang, ele parece que ele tira um pouco esse sentimento de raiva. O estresse, então, bergamota, a salves clareia, que eu também adoro. Laranja, capim-limão aqui no estresse, manjerona, tá? Gerânio. Esse palma rosa, o que é, Mayná? Esse é um óleo que eu ainda desconheço um pouco. Vou começar a estudar ele mais. Depressão. Lembrando, só uma coisa que eu gosto de chamar a atenção aqui. Por favor. Muitos desses sentimentos a gente vê também que é comum, é característico de alguns tipos de condição. Vamos citar aqui o autismo, tá? Então, a gente tem também, não como curar o autismo, eu estou falando. Mas aqui eu estou falando de situações e crises. Nós temos crianças que têm mais irritabilidade dentro do autismo, raiva, acaba que o medo um pouco e a insegurança. Então, são óleos que também podem ser usados nos autistas, nos TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente vai ter bons resultados nos sintomas. Tá bom. Deixa eu trazer, Mônica, minha filha é muito alérgica. Rinite, sinusite, qual óleo seria o ideal para ela? Então, nós temos os cítricos, principalmente o de limão, com uma ação anti-histamínica, porque a gente tem uma origem alérgica, mas também nós temos um óleo muito interessante, que é o hortelã-pimenta, porque ele abre vias respiratórias. Então, ele também auxilia muito. Muito bem. Muitas perguntas chegando para você. Qual óleo ajuda a diminuir a dor da fibromialgia? Pode ajudar? Então, nós temos alguns de ação analgésica, mas o mais interessante é a gente na causa. A fibromialgia, ela é uma inflamação. Então, a gente tem a melaleuca, a gente tem alguns outros óleos, sim, também, de ação anti-inflamatória. Tem uma amiga nossa que tem um bebê de 3 meses. Qual pode usar para 3 meses? Então, aí pode usar para o sono? Hoje, o que a gente recomenda? Primeiro, por uma questão natural, não precisamos fazer nenhum bebê dormir a noite inteira antes dos 3 meses, porque ele tem um estômago menor e ele precisa acordar mais vezes para mamar. Então, esquece antes dos 3 meses pensar em fazer seu filho dormir a noite inteira. Mas, a partir dos 3 meses, nós já podemos usar sim o óleo de lavanda. O uso ideal seria esse uso aromático, ou um difusor do lado do berço, ou no lençol, tá? Pode ser usado sim a partir de 3 meses. Quer fazer um uso tópico na criança?
como eu falei, dilui com olhinhos carreadores ou óleo de coco. Nós temos alguns produtos, algumas marcas hoje que já vendem ele diluído. Só prestar atenção e fazer uma boa leitura. E massagem também na planta dos pés. Assim como os principais óleos que envolvem a questão respiratória, eu brinco muito, falo que nós temos hoje produtos, né, comerciais que a gente vê de massagem no peito, nas costas e na planta do pé. Os óleos de vias respiratórias vão ser aplicados da mesma forma. Muito bem. Colocar o óleo na fonte aqui, né? Isso, nas têmporas. Dá resultado? Dá. Principalmente quando eu vou trabalhar questões emocionais, questões também vinculadas eu falo a cabeça como dores de cabeça, enxaqueca. Enxaqueca a gente tem uma utilização muito interessante, que é o óleo de olíbano, tá? Você vai aplicar uma gotinha dele no céu da boca e aí você vai passar outros óleos, se não me engano, acho que é a melaleuca, depois eu recordo direitinho, nas têmporas. Para enxaqueca. Para enxaqueca, melhor. Para enxaqueca. Olha que interessante. Vamos passar para o próximo? Para a próxima sugestão que você traz para a gente. Tem um amigo nosso querendo saber sobre o óleo de canela. O óleo de canela, eu sou apaixonada. Primeiro, ele tem a função digestiva e ele ajuda muito na questão da insulina. Então, nós já sabemos que a canela, ela melhora o trabalho da insulina. E hoje a gente tem muitas situações de resistência ao trabalho da insulina. Então, uma gotinha de óleo de canela, igual eu falei, no café, no chá da manhã ou na própria água, antes das refeições. É onde nós vamos o quê? Nos alimentar, e é aquele horário que eu preciso de melhor ação da insulina, que vai ajudar tanto no controle glicêmico quanto em situações de perda de peso, síndrome do ovário policístico. Opa! Olha só, óleo de gerânio, ele ajuda para quem está na menopausa? Isso, o óleo de gerânio é um óleo que a gente pode ser usado nos homens também, mas ele é um óleo com ação mais feminina. Mais feminina. Porque ele tem também um controle, aqui não está falando especificamente, controle hormonal. Então, ameniza sintomas de cólicas menstruais, ameniza sintomas de TPM, reduz edemas e celulite, porque a gente sabe muito que o inchaço vem também por questões hormonais. Automaticamente, a autoestima, se eu tenho uma mulher, principalmente, que está bem, que não tem desequilíbrio emocional, que está também, igual a gente falou aqui, controle, né, dos sintomas da menopausa, a autoestima fica melhor. E ajuda a criar, então, um ambiente positivo. Muito bem. A gente vai passar para a próxima. Tem a Mirelle, que quer saber se tem óleos para pessoas com artrite reumatoide. Lembrando que não vai fazer sozinho. Somente o uso do óleo. Mas quem tem artrite reumatoide é também uma inflamação. Então, a gente vai pensar na melaleuca e outros óleos anti-inflamatórios também. Tá? Vamos passar para o próximo? A lavanda, que é a nossa queridinha. Uma questão interessante da lavanda é que a gente fala muito só na questão... Todo mundo vincula ela muito só ao sono. Mas a lavanda, ela também é um calmante da pele. Então, situações de, mais uma vez, de lesões, que ela tá mais irritada, que a gente quer coçar, você pode passar aquela acalma. E picadas de um mosquitinho. Tudo, você pode passar, que aquele desconforto vai melhorar. E aqui também, para couro cabeludo, é interessante, tá? E um frasco spray para refrescar armários, carro, colchão. Aí é mais por uma questão de melhorar o aroma, né? De um ambiente fechado, e aí aquilo acalma já automaticamente. O uso dos óleos é antigo? É bem antigo. Só que antigamente, vamos dizer, se usava ele, acho que de uma forma mais, menos, não vou dizer industrial, mas era bem mais caseira, né? E outra, era o sumo do alimento, era a folhinha. Lembrando que, geralmente, o que a gente percebe é que uma gota de óleo essencial, mais uma vez por ele ser concentrado, equivale a aproximadamente 24 xícaras do chá da planta. Nossa. Então, é muito difícil de extrair, mas a gente consegue. Deixa eu trazer mais uma pergunta. Para refluxo, é possível usar algum tipo de óleo? Eu tenho tratado 2 pacientes com o óleo de hortelã-pimenta. Tá até aqui. Ajuda hortelã-pimenta. muito. E de que forma que ela pode usar? Então, no caso de refluxo ou de problemas de via, né, de trato digestivo, é o uso através da ingestão. Uma gotinha na água, tomar antes das refeições, para não pegar um estômago também muito vazio, para não causar dor de desconforto, azia. E prestar atenção em outros sintomas que podem vir também, aí a gente vai tratando com outras plantas. Tem mais? Mas tem muito mais. Tem muito mais indicação de óleo aqui. Deixa eu pedir o pessoal para passar. Limão siciliano. Gente, como eu gosto, é meu queridinho. Então, limão siciliano, igual a gente falou ali nas emoções, ele vai ajudar muito nessa questão emocional também. Problemas de rins, cálculo renal biliar, pH e sistema
sistema linfático. Então, a gente ouve muito, né? Vamos tomar de manhã o limão espremido na água, que ele vai ter muitos efeitos benéficos. Você pode trazer o óleo de limão, pingar uma gotinha na água e tomar de manhã. Ele tem uma ação antioxidante e desintoxicante. Então, por que a gente gosta muito de indicar após o jejum de manhã? É porque eu tô pegando um trato digestivo vazio, sem nada. Então, eu já promovo aquela melhora da limpeza. Congestão, azia, refluxo, ele também ajuda, tá? Coriza e alergia, aquilo que a gente falou das sinusites, ele tem uma ação antialérgica, anti-histamínica, tá? Limpeza de ambientes também, o efeito emocional que a gente falou lá no anterior. Mais energia. Copaíba, a Maria do Carmo quer saber. Copaíba é maravilhoso, é um óleo nosso, né? É uma planta nossa do Brasil e ele tem um efeito também muito anti-inflamatório. Ele ajuda também muito na questão de uniformizar tons de pele. Então, eu uso muito para melasma, aquelas manchinhas que a gente vê comumente assim na mão, com a idade a gente vai adquirindo. E os efeitos anti-inflamatórios. Então, para muitas dores no corpo, a gente também pode massagear o corpo com óleo de copaíba. A gente só deu, né, assim, um pouco do que é esse mundo da aromaterapia. Depois a Mayná volta com a gente para conversar mais e para trazer mais. Mayná, muito obrigada, Eu que agradeço. Tá? Muito obrigada. Essa é a Mayná Garcia Valente, nutricionista especialista em fitoterapia com a gente aqui hoje, trazendo todos os benefícios dos óleos essenciais. Eu sou fã. Obrigada, viu, Mayná? Obrigada, eu que Bom agradeço. carnaval.